Olá pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala é o professor André La Sálvia, do núcleo UFBC do Profilo, o mestrado profissional em filosofia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o processo seletivo de 2024, né? Do processo seletivo para a turma de 2024-2026 e dar algumas dicas e orientações sobre os projetos, né? A especificidade dos projetos do Profilo. Nós já fizemos, o ano passado, junto com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, uma série de oficinas sobre projeto. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo os links dessas oficinas para quem quiser uma explicação mais completa, mais alongada. A ideia é fazer hoje aqui com vocês um vídeo curto, no qual eu explique basicamente qual é a ideia, né, qual é o tema, qual é a área específica que nós atuamos dentro do mestrado profissional em filosofia. Lembrando que, por ser profissional, ele é destinado aos professores de filosofia da educação básica. E nesse sentido, para a gente é importantíssimo a indissociabilidade entre a teoria e a prática. O seu projeto de pesquisa não vai ser simplesmente teórico, ele vai ser também uma articulação com a sua prática docente. E aí é importantíssimo vocês pensarem nessa área que é o ensino de filosofia, essa área de pesquisa que é o ensino de filosofia, que é aquela que torna indissociável a teoria filosófica, ou seja, os seus fundamentos, os seus pressupostos filosóficos e as consequências didáticas desses mesmos pressupostos filosóficos. Nós enfrentamos no dia a dia das escolas da educação básica sempre aquela pergunta: o que é filosofia, professor? O que significa filosofia? E a gente é instigado a respondê-la, quase constantemente, né? Muitas vezes até como uma forma sarcástica dos alunos perguntarem para a gente para, de alguma forma, tirar um sarro da nossa disciplina. Mas é uma pergunta que é filosófica. O que é a filosofia? Há diferentes respostas para essa pergunta, assim como há diferentes consequências didáticas a partir da resposta dada a essa pergunta. A indissociabilidade entre a teoria e a prática é aquela que pensa as práticas pedagógicas, as intervenções pedagógicas no ensino de filosofia, a partir do desdobramento dessas teorias filosóficas, dessas trilhas filosóficas, dessas linhagens filosóficas que nos afeta, que passa por nós, que nós aderimos ou não. Então é super importante que você, professor, que está interessado no nosso mestrado, pense nessa concepção filosófica que você defende e quais são as práticas que você tem desenvolvido nesses últimos anos. Lembrando que essa ideia da prática é aquilo que está no cerne do nosso edital. O edital cobra lá que você, incentiva-se que o projeto de pesquisa, é um incentivo, aproveite algum desafio ou problema encontrado pelo candidato ou candidata em sua prática docente, a ser pensado filosófico e teórico-metodologicamente. Ou seja, a indissociabilidade da teoria e da prática está nisso. É você ter algum tipo de prática ou experiência que você quer problematizar filosoficamente. Então, esse desafio ou problema implicará em processos e em ações educativos filosóficas, que articule uma perspectiva filosófica e que se materialize em um conjunto de atividades didático ou em produtos educacionais. Quais produtos educacionais? Tais como jogos, sequências didáticas, propostas curriculares, sempre em coerência conceitual com a perspectiva filosófica assumida teoricamente. Então, se a gente for desdobrar essa frase, nós teremos mais ou menos esse mapinha aí conceitual. Você, então, que está interessado em nosso programa, é importantíssimo pensar no seu projeto de pesquisa, primeiro, que você tenha uma concepção de filosofia e que você tenha um conjunto de práticas que podem estar em acordo ou não com essa concepção. Então, é uma coisa que você parte desse princípio que você precisa pensar. E é super importante você recolher práticas, problemas, desafios, experiências da sua prática docente. Dando aula todos os dias,
muitos já com anos de experiência, tem um punhado de práticas que a gente inventa em sala de aula que muitas vezes pode ser problematizada, pode ser desdobrada teoricamente e fazer parte de uma pesquisa. Mas você também pode inventar uma que você tenha interesse de criar especificamente para esse projeto. E aí você vai pegar esse problema, essa prática, esse desafio, e você vai precisar pensar filosoficamente e teórico-metodologicamente essa prática. Ou seja, você vai investigar os pressupostos filosóficos que a sustentam. Quais autores e autoras, quais conceitos, quais grupos de conceitos que são importantes, imprescindíveis para o desenvolvimento dessa prática. Além do que, você vai ter que desenvolver um percurso metodológico de efetivação dessa passagem, dessa indissociabilidade entre a teoria e a prática. Então vai ter que ter uma metodologia de pesquisa na qual você vai demonstrar e vai passar e vai criar uma rotina, uma linha de raciocínio em que o que é pensado filosoficamente e o que é praticado, né? E os diversos zigue-zagues que isso pode acontecer, né? Ter a prática e depois pensar filosoficamente sobre ela, né? Ou ter um pensamento filosófico e desenvolver uma prática. O importante é perceber que você vai ter uma pesquisa que é um desdobramento, né? Você tem uma materialização de um conjunto de atividades didáticos ou produtos educacionais e perspectivas filosóficas. Então você possui um desdobramento. Não é uma pesquisa puramente teórica, onde você vai fazer uma análise estrutural de um autor da filosofia, da história da filosofia, uma autora da história da filosofia. Não é isso do que se trata o mestrado profissional. E sim, o desdobramento teórico, a importância teórica, dentro de um projeto que também desenvolve uma prática docente com alunos, numa escola, trabalhando o ensino de filosofia com atividades, com produtos educacionais, que são os mais variados possíveis. Então eu acho que nesse primeiro vídeo, acho que é super importante fazer uma primeira abordagem na qual esses eventos, essa linhagem teórica, essa perspectiva do mestrado profissional que valoriza o trabalho docente, que valoriza as experiências docentes e que pede que elas sejam trazidas e sejam complexificadas teoricamente, que elas sejam trazidas para uma problematização filosófica. Então é super importante pensar o projeto dentro dessa perspectiva, tendo bastante atenção ali nos itens 6.1 e 6.2 do edital. Volto a dizer para vocês, a gente fez o ano passado uma oficina, na qual inclusive nós analisamos alguns mestrados defendidos, e vocês vão poder pegar o link dessas oficinas aqui na descrição desse próprio vídeo. E para finalizar essa primeira abordagem, é super importante vocês conhecerem pesquisas já desenvolvidas no âmbito do PROF. Nesse sentido, entrem no site nacional, que também vai estar com o link aqui embaixo, e pesquisem lá dissertações defendidas. Deem um localizar em palavras-chave e acompanhem a dissertação de pessoas que têm linhas teóricas ou têm práticas que estão em alinhamento com aquilo que você deseja estudar. Certo, pessoal? Boa sorte para vocês, bom trabalho, bom desenvolvimento de um projeto, encaminhar para os nossos editais, são 26 núcleos no país todo, e nós da UFABC, em São Bernardo do Campo, somos apenas um desses 26 núcleos. E esperamos contar aí com bons projetos e bons professores e professoras de filosofia para pesquisar com a gente. Um grande abraço!